Espírito Santo abençoe a sexta-feira. Estamos no ar com mais uma edição dos Donos da Bola, tudo sobre o futebol mineiro. O programa de hoje, vamos falar, claro, sobre seleção que bateu o Paraguai nos pênaltis. Chega hoje à noite a Belo Horizonte, tem ainda as últimas notícias de Atlético e Cruzeiro. Se bem que as coisas de Atlético e Cruzeiro um pouco paradas, sem muitas novidades, né? Até porque voltaram agora, período de treinamentos, e a coisa começa a esquentar a partir da outra semana. Mas, enfim, a gente começa falando de seleção. Seleção brasileira que eliminou o Paraguai nos pênaltis ontem e agora encara o vencedor de Argentina e Venezuela. Isso acontece aqui no Mineirão na próxima terça-feira. Eu até preparado para entrar no jogo aberto agora, para falar exatamente sobre seleção. Nós tivemos um pequeno problema na fibra e acabei não entrando. Mas o que eu iria falar no jogo aberto, eu falo aqui, até porque aqui eu tenho mais tempo também. Nós não podemos analisar os jogos da seleção, como, por exemplo, empatou com a Venezuela, está tudo errado, goleou o Peru, está começando a melhorar, empatou ontem no tempo normal contra o Paraguai e venceu nos pênaltis, uma seleção que havia feito apenas 2 pontos na competição, está tudo errado de novo. Não é isso. A análise ela precisa ser feita jogo a jogo. Jogo a jogo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então vamos lá. O Brasil ontem jogou mal, jogou um futebol abaixo da crítica? Não acho que jogou mal. O volume de jogo do Brasil foi um volume bom. O Brasil criou, o Gatito foi o melhor em campo ao lado do Gustavo Gomes. Foram os 2 melhores em campo, pelos lados do Paraguai, e até no Brasil eu achei que o Everton Cebolinha foi o melhor. Com o Gatito Fernandes sendo o melhor em campo, o Brasil, então, apresentou volume. Ele fez boas defesas. Né? Ele fez boas defesas. E aí teve bola na trave e tal. Só que analisar por esse lado, se você jogar bem todos os jogos e se essa bola não entrar, se você não for letal, numa disputa de pênaltis você sai ou então você perde. Você pode ter um volume de jogo, o adversário vai lá, faz um gol no contra-ataque e mata o jogo. E acabou. E o que vai ficar para ser discutido seria, ou que poderia ficar, mais uma derrota. Ela não aconteceu. Na disputa de pênaltis, o Alisson fez a defesa importante, o Firmino perdeu, mas os caras também foram mal, perderam 2 pênaltis e aí o Brasil passou. Eu acho uma seleção, e eu acredito que muita gente pensa como eu, ela tem uma grande referência, que é o Neymar, que está fora. E nós temos bons jogadores nessa seleção. É uma safra boa, não é uma safra ótima. O Neymar é ótimo, os outros são bons. Então nós temos ali um baita de um goleiro, nós temos uma defesa consistente, mas um jogo não tomou gol. Nós temos o Daniel Alves que dispensa comentários. Pelo lado esquerdo, eu acho que o Alexandre pode ser mais importante. Aliás, eu acho que no aspecto geral, nós temos bons laterais. O Felipe Luiz é um bom lateral, nós temos boas peças de defesa. O Arthur, inegavelmente, é um grande jogador. O Casemiro sempre faz falta. Quando não está jogando, o Brasil tem um pouco mais de dificuldade, embora ontem não servisse de parâmetro para análise, porque o Paraguai não atacou, até que no início do jogo até um pouquinho, mas depois bunda na parede esperando o Brasil. Só que lá do meio para frente nós temos, por exemplo, jogadores que jogam pelo lado esquerdo. Nós temos o Neymar, que é a grande referência, aberto pelo lado esquerdo. Nós temos o Everton Cebolinha, o David Neres. Vamos imaginar aqui uma situação de um jogador que não foi convocado, mas que se fosse convocado também atuaria por ali, que é o Bruno Henrique, do Flamengo. Então, ali nós temos alguns problemas resolvidos. Pelo lado direito, nós ainda podemos contar, num futuro próximo, com Douglas Costa. O William entrou bem, acho até que não deve sair do time, ou pelo menos não pode sair do time, vem rendendo. Então o William joga bem por ali, o Douglas Costa também cai bem por ali. E aí nós temos os mesmos questionamentos de um Gabriel Jesus com 5 jogos na Copa e 4 jogos na Copa América, não faz gol. Mas taticamente ele é importante. Eu também defendia isso na Copa do Mundo, mas acho que isso não é suficiente. Porque o Brasil já não conta com um homem-gol. O Brasil não tem um jogador, por exemplo, com as mesmas características do Guerreiro. Então, se o Brasil tem essa carência, os homens de frente são bons jogadores.
O Firmino é um bom jogador, muito valorizado, um bom jogador. Gabriel Jesus, um bom jogador. O Felipe Coutinho, não sei se tem estofo para ser aquilo que todos nós esperamos que ele seja, que é o cara para pensar o jogo, para armar, não é a dele. Ontem, inclusive, na coletiva, foi perguntado ao Tite, você vai continuar insistindo com o Felipe Coutinho pelo meio, você vai fazer com que ele também caia pelos lados e tal. Então, eu acho que o Tite sabe disso. A seleção oscila demais e para mim, o grande problema dessa seleção, falei isso lá na Rádio 98 hoje e vou repetir aqui. Eu não estou dizendo que eles deveriam ter sido convocados. Eu estou falando que jogadores com as mesmas características deles, o Brasil não tem, que são exatamente aqueles que muita gente tem como os protegidos do Tite, que são Paulinho e Renato Augusto. Eu não estou dizendo que o Tite deveria ter convocado. Eu estou falando de características. Falta o jogador, como o Paulinho, que é aquele volante que infiltra. O Brasil não tem. Porque se você não tem centroavante, é importante que você tenha esse jogador, e o Brasil não tem. O Renato Augusto, com toda a limitação que muita gente colocava nele, mas eu sempre achei um jogador acima da média, era um cara, um organizador, sim. Não é o 10, mas organizava. O cara que estava onde a bola estava. Então faltam essas características. E aí o Brasil oscila, né? E o que mais me chama a atenção é que quando o adversário se fecha, como a Venezuela se fechou e como o Paraguai também se defendeu muito bem ontem, o Brasil começa a meio que desesperar. Eles confundem acelerar o jogo, com passes rápidos, com viradas de jogo e tal. Eles começam se incomodam com a marcação e começam a colocar pressa no jogo e aí fica aquele desespero, né? Fica aquele desespero. Eu não acho que a seleção ficou exposta quando montou para cima ali no segundo tempo da seleção paraguaia. Eu não acho que houve uma exposição, um grande risco de tomar um contra-ataque, levar o gol, embora tenham chegado no segundo tempo ali com perigo uma vez, o cara chutou meio mascado à esquerda do Alisson, mas é uma seleção que para mim falta personalidade. Mas essa personalidade, eu avalio que ela vem com qualidade. Quando você tem jogadores que fazem de fato a diferença, o Brasil não tem. Não tem. Tem jogadores importantes em grandes clubes importantes da Europa, que disputam grandes ligas, mas não tem o organizador. Não tem um jogador, por exemplo, que pensa o jogo, não tem, por exemplo, um matador, não tem referências. A nossa única referência está fora da seleção. Então, por isso, eu acho que a seleção primeiro faltam essas peças, mas é uma seleção sem personalidade, pode até levantar o caneco e tal, mas eu vejo que se pega uma Colômbia, por exemplo, teria dificuldades imensas, porque é um time forte fisicamente, muito física a seleção, sabe jogar e marca muito bem. Pode ser que enfrente, passe, seja campeão e tal, ok, mas engenheiro de obra pronta não, né? Esperar ser campeão para elogiar ou sair para criticar, não. Eu acho uma seleção sem personalidade, com bons jogadores, mas nada de jogadores excepcionais e acho que falta personalidade, para mim é o grande problema em algumas peças como as que eu citei anteriormente. Meu amigo, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Você que é frotista, você é motorista de aplicativo, microempreendedor, produtor rural, você quer trocar ou renovar, ou de repente até aumentar a sua frota, o consórcio Chevrolet tem condições mais que especiais para vocês. São vários grupos em andamento com lances super baixos para o seu veículo novo, para o seu veículo seminovo, com parcelas reduzidas e desconto direto da fábrica. Reduza o valor de sua parcela após a contemplação por lance vencedor. Dá para fazer. Quer saber como? Chame um consultor agora. Liga aí ou chama no WhatsApp 984240243. O telefone está aqui, ó. 984240283. Faça o consórcio do melhor veículo para você trabalhar com conforto, tranquilidade. Consórcio Chevrolet. Ligue agora e conquiste seu carro. Ó,
Todos os sábados, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Band, tem um programa, inclusive, que vai te ajudar a conquistar o seu carro. Consórcio Chevrolet, realizando sonhos. Lhe chama agora no WhatsApp aí, 984240283, Consórcio Nacional Chevrolet. Rápido intervalo, a gente volta na sequência aqui com os donos da bola desta sexta-feira. Até já. Muito bem, estamos de volta. Atenção, pessoal, participe da promoção de hoje no Parque Guanabara. Temos aqui R$120 em Divercards para você brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte. Mande seu nome e a palavra Parque Guanabara na frente. E aí, entre todos que enviarem, R$120 em Divercards. Conheça aí o Parque Guanabara. Parque Guanabara, grandes atrações para você. Torre Skyfall, 60 metros de queda livre. Mirage, a super roda gigante. Crazy Dance, viva esta loucura. Cataclisma, o mundo de cabeça para baixo. Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. Olha só, neste domingo a Band transmite o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 entre São Paulo e Cruzeiro. Transmissão na tela da Band, 11 da manhã, confira aí. Em campo, o futuro dos times mais populares do país. A Band vai transmitir o Campeonato Brasileiro Sub-20, que reúne as principais promessas do nosso futebol. E de cara, um clássico de respeito. A primeira transmissão do Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece no próximo domingo, no jogo entre São Paulo e Cruzeiro. Uma boa oportunidade para os jogadores se desenvolverem e para os torcedores conhecerem o futuro do seu time. Muda bastante, né? A motivação dos atletas é outra. Eles querem mostrar o futebol deles, então essa semana quando eu comentei que a Band iria cobrir o jogo da abertura do Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e São Paulo, eles ficaram super motivados, então a gente parabeniza aí a Band por transmitir esse jogo. Com certeza quem acompanhar o jogo vai ver um grande jogo, são duas escolas diferentes com muita qualidade. Então, a expectativa é que a gente possa fazer uma boa competição e essa visibilidade é importante para o torcedor conhecer de perto, né? Por mais que eles já participam de alguns jogos, mas a transmissão em canal aberto é uma grande oportunidade para eles mostrarem o talento e a qualidade deles. A principal promessa do Cruzeiro é o atacante Vinícius Popó, de 18 anos. Depois de se destacar na Copa São Paulo e na Copa do Brasil, o jovem camisa 9 promete continuar balançando a rede. Espero ajudar a minha equipe e ajudar com gols, assistência e brigar pelo título. Eu estou fazendo meu futebol aqui na base para chegar no profissional e estar bem preparado e fazer bons jogos lá e ficar lá mesmo. Além de Vinícius Popó, o armador Maurício compõe a lista de destaques da equipe. Mas o mais conhecido do elenco é o lateral direito, o Everton, que ficou famoso depois de aplicar uma caneta no craque Neymar durante um treino da seleção brasileira. Atual vice-campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro promete vir com tudo também no Campeonato Brasileiro e já encara uma pedreira como o São Paulo pela frente. Estamos muito motivados e mobilizados para o Campeonato Brasileiro. É uma grande competição com as 20 melhores equipes do Brasil. Como você falou, o Cruzeiro teve um ótimo primeiro semestre, fomos vice-campeões da Copa do Brasil, passando por grandes equipes como Corinthians, Flamengo, e fizemos a final em 2 belos jogos contra a boa equipe do Palmeiras. Na Copa São Paulo também tivemos uma boa participação. O Mano já está atento a esses atletas, né? Vários deles já estão integrados ao elenco profissional, como o Maurício, que é um meia muito talentoso, o Vinícius Popó, o Adriano, enfim. Então essa integração é muito boa com o departamento profissional. O Mano dá muita atenção para a categoria de base e esses atletas que vão estar disputando o jogo contra o São Paulo, com certeza vai fazer um grande jogo e quem acompanhar vai ver um belíssimo jogo. Bom, se nós não temos campeonato brasileiro de profissionais, nós temos o Sub-20. A Band comprou os direitos. Então você liga a TV no próximo domingo, 11 da manhã, e assiste São Paulo e Cruzeiro. Sabia que muitos homens têm vergonha de buscar ajuda quando o problema acontece e é o problema na cama? Acaba com esse tabu aí, amigo. Deixa a Life te ajudar.
cuidamos da sua saúde sexual masculina. Nosso prazer é trazer o seu prazer de volta. Nós analisamos o seu caso com toda a privacidade, do início até o fim, melhorando sua performance já. Antes de começar o seu tratamento, você tem um diagnóstico preciso de uma equipe médica altamente qualificada, além de uma avaliação completa com exames específicos realizados da própria clínica. Está esperando o quê? Para deixar sua relação mais intensa, agende agora sua consulta com total sigilo na LifeMan. Liga agora, 4003-3161, 4003-3161, envie mensagem através do WhatsApp, 11 93103 0404, 11 93103 0404, lifeman.com.br também, você tem mais informações. LifeMan, muito prazer. 11 da manhã, próximo domingo, Cruzeiro em São Paulo, Campeonato Brasileiro Sub-20. Na segunda-feira a gente volta, ganhadora do Parque Guanabara, Viviana Amanda Neves de Oliveira. Logo mais às 4, Brasil, Gente, Minas na tela da Band. Segunda-feira a gente está de volta, 12h50. Bom final de semana, um abraço!